Quando me chega a saudade, gosto de viver no único sítio onde me sinto bem, dentro da minha banheira. É uma velha banheira, mais antiga do que eu, que frequento desde que nasci. Agrada-me mergulhar lentamente na água quente e, ao mesmo tempo, em qualquer coisa de mais ancestral, situada longe, na minha memória. Existem lugares que favorecem a desordem do pensamento, onde tudo se entrelaça de maneira surpreendente. A minha banheira é um desses lugares. Viajo dentro dela, com a janela aberta de par em par, para ver o céu, as nuvens e o voo dos pássaros. De repente, um deles cruza o meu caminho. Quando se aproximou de mim, pareceu-me imenso. O seu olho redondo mirou-me longamente e depois fugiu na direção do prédio da frente. O movimento das sombras dá-me sempre que pensar. Por vezes também avisto a silhueta do meu pai, de costas, a barbear-se. Quando isso acontece, o tamanho da minha banheira aumenta progressivamente até ele se voltar para mim, para me dizer sorrindo: não te esqueças de lavar as orelhas. E o velho homem que agora sou, lava as orelhas em recordação do seu pai, pensa no olhar inocente da sua amada e amaldiçoa os intermináveis invernos chuvosos que degradam os tetos, os muros e a memória. Pergunto-me, quando se descasca uma vida, que nos resta? Ao mesmo tempo que raspo os calcanhares com um pedaço de pedra podre, em vez de pensar no que ainda subsiste da minha infância nesta casa, prefiro imaginar histórias e factos que não existem. Que um homem naufragou no soalho do seu quarto e que a grande ceifeira espera por ele no andar de baixo. Que no resto do chão, uma mulher com um vestido às flores se curva sobre a sua malga de café como para ler o seu destino lá dentro. Que no quarto andar, uma criança borda com fio de ouro um coração no peito de uma boneca. Lá fora, ouvem-se sons longínquos que transportam o meu pensamento para o mar. Eu sei coisas que ninguém sabe. O passeante solitário ignora que debaixo dos seus pés se amontoam milhares de murmúrios que ele sente como grãos de areia. Que seria feito de mim se eu nunca tivesse descoberto a parte real da minha existência? Ouço como passos no corredor. São ligeiros como os da tia Emma, aquela que desapareceu no armário onde se guardava a roupa da cama. A tia Emma e eu gostávamos de brincar às escondidas com seres invisíveis. Um dia
fomos refugiar na parte de baixo de um grande armário, onde havia muito espaço e alguns lençóis engomados tão suaves, que acabei por adormecer. Quando despertei, perguntei à minha avó: onde está a tia Ema? Foi para o céu, respondeu-me ela a chorar. Corri até à janela na esperança de ver passar a alma da tia Ema. A dela não vi, mas vi outras, de outras pessoas. O que vou fazer depois do banho? Viajar por toda a casa como quando era criança? Pense na outra casa e no seu voo indeciso até ela se pousar no topo de uma rua íngreme. Recordo que um pouco adiante estendia-se uma faixa de terreno rugoso onde eu gostava de pescar batatas barrocas. Por vezes, sentava-me à sombra da figueira que cheirava bem para admirar os chopos que, quando o vento soprava, pareciam pintar o céu. À noite, acendiam-se velas e candeeiros a petróleo para iluminar o interior da casa. As paredes vestiam-se então de sombras que me encantavam. Olho para as minhas mãos e penso na época em que fiz marionetes. Com um velho escadote de madeira, construí um teatro. Depois modelei em barro os atores e as atrizes, dos quais subsistem ainda alguns vestígios. Com a minha avó, aprendi a cozer com uma velha máquina de costura a pedal. Confeccionei assim uma cortina de cena e os fatos de palco da trupe. A costura acabada, voltava o traje do avesso para o direito. Momento inesquecível em que tomei consciência da importância do por dentro das coisas, do qual resulta a aparência do por fora. Vivi a criação dos meus atores e atrizes como uma conquista de destreza das mãos, nas quais as enfiava como luvas e que os meus gestos faziam viver. Nunca ninguém me ensinou o prodígio das mãos, tampouco o significado dos gestos ou o sentido do movimento. Os gestos e o sentido do movimento foi o meu teatro escadote quem nos ensinou. O prodígio das mãos foram as minhas próprias mãos que me o revelaram. Agora, repouso sobre os meus joelhos e deixo o meu corpo mergulhar um pouco mais na água reconfortante da minha velha banheira e aconchego-me para continuar a viajar, sonhando.